Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gilvan Marques. Sejam bem-vindos ao nosso jogo Batalha das Porcentagens. Esse jogo foi elaborado pensando na habilidade da BNCC EF08MA04 e EF09MA05, que trabalha porcentagem. Esse jogo é para ser jogado com 2 pessoas, lembrando que no dia anterior ao jogo, cada pessoa irá elaborar 25 questões que envolvam porcentagem. E no dia do jogo, cada jogador vai receber uma tabela igual a essa. Então, observe que aqui está escrito minha esquadra. Então, nesse caso, cada um vai colocar a sua embarcação aqui nessa região. E a esquadra do adversário representa o local onde você vai bombardear o seu adversário. Então, onde está escrito minha esquadra, cada um de vocês irá colocar cada um de seus navios. Você vai posicionar ou na vertical ou na horizontal, do jeito que você quiser. Regras da Batalha das Porcentagens. Primeira regra. Após iniciar o jogo, o oponente é obrigado a falar água se não atingir nenhum alvo e passa a vez para o outro jogador. Se o oponente vê que vai dar alvo, ele fala escudo. Significa que a bomba vai em algum alvo e ele terá o direito de se defender através da pergunta sobre porcentagem. Segunda regra. Cada pergunta só poderá ser feita apenas uma vez, mesmo que o oponente não acerte a pergunta. O tempo máximo para responder a pergunta é de 1 minuto. Terceira regra. Se ele acertar a pergunta, o oponente fala bomba, e continua bombardeando o oponente. E se não acertar a pergunta, ele fala escudo eficiente. E passa a vez para o oponente. Quarta regra. Cada jogador tem direito a 5 torpedos tubos e pode usar a hora que quiser. O torpedo tubo, quando solicitado, dá direito ao jogador responder a pergunta com o auxílio de qualquer calculadora. Quinta regra. Enquanto o jogador estiver acertando o alvo e as perguntas, ele continua jogando. Sexta regra. Caso o jogador derrube algum navio do adversário, o adversário é obrigado a falar afundou e falar qual embarcação afundou. Sétima regra. Ganha o jogador que afundar todos os navios do adversário. Orientações para o jogo. Vamos supor que aqui seja o jogador A. Ou seja, o jogador A em minha esquadra, ele vai colocar todos os seus navios aqui. Então, o que você vai observar? Você tem aqui um porta-avião, são 4 quadradinhos consecutivos. Então, ele pode ser colocado na vertical ou na horizontal. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que o jogador A coloque bem aqui, olha, o seu porta-aviões. Então, observe que são 4 quadradinhos sequenciados. Poderia ser na vertical ou na horizontal. Agora, são 3 cruzadores. Então, tem que ser uma sequência de 3 quadradinhos azuis. Então, o jogador A ele coloca aonde quiser. Então, vamos supor que coloque aqui. 3 quadradinhos, já foi o primeiro cruzador. Vou colocar mais 3 quadradinhos, só que agora na horizontal. E agora eu vou colocar mais um cruzador aqui, ó. Então já foram os 3 cruzadores. Agora nós vamos para os submarinos. São 3 submarinos, uma sequência de 2 quadradinhos. Então vou colocar meu primeiro submarino aqui. Vou colocar o meu segundo aqui na vertical. E vou colocar meu terceiro aqui na vertical também. Agora observe que encouraçados são 2. Então aqui eu vou ter 2 sequências de 2 quadradinhos. Então a minha primeira sequência eu vou colocar aqui, minha primeira embarcação de encouraçado. Vou colocar a minha segunda embarcação aqui. E agora observe que são 2 rebocadores. E cada rebocador é representado por um quadradinho. Então, eu vou colocar um bem aqui e outro para cá. Vamos supor que essa esquadra aqui seja do jogador A, anteriormente falando. Então, vou colocar aqui, ó, jogador A.
Então vamos supor que quem vai iniciar o jogo seja o jogador B. Então nesse caso, o jogador B ele pode escolher aonde ele quiser, né? Qualquer parte do tabuleiro. Então vamos supor que o jogador B ele escolha J5. Então observe que vai dar bem aqui. Então o jogador B ele acertou na água, nessa região bem aqui. Então se ele acertou na água, ele passa a vez para o jogador A. Agora vamos supor que o jogador B não tenha escolhido o J5. Tenha escolhido, por exemplo, H7. Então observe que nesse caso o tiro vai atingir algum alvo. Então o que é que o jogador A vai fazer? Nesse caso o jogador A fala escudo. Então o jogador A terá a oportunidade de proteger o tiro que o jogador B fez. Com isso, ele vai fazer a primeira pergunta sobre porcentagem. Se o jogador B acertar a pergunta, o jogador A fala bomba e o jogador B continua atacando. Caso contrário, ele fala escudo eficiente e o jogador B passa a vez para o jogador A, já que o escudo funcionou. E assim continua a nossa batalha das porcentagens, né? Aí, supondo que o jogador B acertou a pergunta, ele vai ter direito a continuar no jogo. Então, vamos supor que ele fale J5. Aí, deu água. E ele passa a vez para o jogador A. Tranquilo, gente. Concentre-se e bom jogo e até a próxima.